Nos termos do precedente regimental, número 43/2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, para discutir os projetos sobre o Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, com a finalidade de auxiliar a administração pública municipal na conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei número 13.709, de 2053, de 2018, que dispõe sobre o tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito da administração pública direta e indireta do município. O primeiro projeto de lei de autoria do vereador Carlos Caiado, presidente da Casa, e o segundo projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio Mota, que está aqui conosco presente para o debate de hoje. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática está assim constituída: Pedro Duarte, presidente; Carlos Bolsonaro, vice-presidente; William Siri, vogal. A audiência em ambiente virtual conta com as seguintes presenças: Pedro Duarte, presidente, presente; vereador Carlos Bolsonaro, vice-presidente; vereador William Siri, vogal. Presente. A audiência pública de hoje conta com a participação de vários convidados nossos e vou primeiro franquear a palavra aos demais vereadores, depois aos nossos convidados, só explicando também o motivo dessa nossa reunião de hoje. O PL 1938/2020, ele já consta na pauta da Câmara há 2 semanas, mas em função dos debates ainda não chegamos à sua votação, e ele está pendente de parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Por se tratar desse assunto muito importante, como presidente da comissão, eu optei de, em vez de dar um parecer em plenário, trazer aqui para dentro dessa comissão, poder ouvir os seus membros, demais vereadores e também convidados, porque é um projeto muito importante. Depois de marcada a primeira audiência na semana passada, nós vimos que já havia na Casa anteriormente um projeto muito parecido, que tratava de assunto basicamente do mesmo assunto, que é o 1053/2018, do vereador Tarcísio Mota. Então, jogamos de terça passada para hoje, para que a gente pudesse fazer um debate mais amplo e víssemos aqui em conjunto qual é o melhor caminho a seguir. Então, eu queria passar a palavra ao vereador William Siri, ao vereador Tarcísio Mota e poder ouvir os nossos convidados. Tarcísio, pode começar. Eu franquio. Não, tudo bem, comigo é tranquilo. Pode começar e depois a gente segue aí, tá bom? Não, queria desejar um bom dia aí a todos, né, a todos que estão presentes, ao vereador Pedro Duarte, ao vereador William Siri, que são da comissão, parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que é uma boa prática, embora incomum na Câmara dos Vereadores, que a gente, né, faça reuniões públicas das comissões para darem pareceres em projetos mais importantes e polêmicos da casa. Então, queria parabenizar o vereador Pedro Duarte por essa iniciativa. É sempre muito importante que a gente faça as comissões da casa funcionarem, né? Que elas não sejam meras formalidades burocráticas e que se tornem espaços de debate político entre nós e abertos ao público, sem sombra de dúvida. Isso qualifica o nosso debate e qualifica o nosso trabalho, né? Acho que esse debate sobre a questão da proteção de dados é um debate importantíssimo na sociedade brasileira, né? A gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, mesmo que a pandemia tenha bagunçado todas as vidas e tudo aquilo que faça com relação a nós e uma série de elementos não tenham sido, né, ainda completamente avaliados, essa é uma questão importante mesmo, né, durante esse período que a gente tem de isolamento, etc. A gente apresentou um projeto para esta casa, que era uma espécie de tentativa de regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados no nível municipal. Era um projeto mais amplo, mais complexo, que a gente chegou a fazer uma reunião pública de debate sobre esse assunto e decidimos, no final das contas, ainda esperar um pouco para colocá-lo em tramitação definitivamente. A questão é que nesse nosso projeto de lei havia uma proposta de constituição do Conselho, que é, de fato, o que este projeto do nobre vereador Carlos Caiado faz. E aí, por isso, inclusive, chamei a atenção, olha, tem um outro projeto de lei e etc. e tal. E eu acho que não há problema, como esse projeto de lei do Caiado já está na pauta, que a gente faça primeiro o debate sobre o Conselho e depois o debate sobre a necessidade de algum outro tipo de regulamentação mais geral, municipal. E para isso eu estou aqui hoje para ouvir, né, os senhores e as senhoras sobre este assunto e para também discutir, já iniciar um debate sobre a questão, sobre se a composição do Conselho Municipal deve ser essa ou não, se ele está paritário, se ele está representativo, se ele tem,
né, todos os setores que precisam estar representados dessa forma, da forma mais democrática possível. Então, portanto, estou aqui hoje para ouvir e tecer alguns comentários ao final, depois das falas. Muito obrigado, que tenhamos uma boa conversa, uma boa audiência. Muito obrigado, vereador Tarcísio. Agradeço também pela gentileza. Temos mesmo que fazer as comissões como espaços de bons debates. E eu queria chamar primeiro o advogado Rodrigo Gomes, que representa a comissão também da OAB de Proteção de Dados, inclusive porque ele foi um dos que trouxe esse debate junto ao vereador Carlos Caiado. Então, como idealizador aí desse projeto no primeiro momento, eu gostaria primeiro de passar a palavra ao Rodrigo, que pode expor também do que eles vinham pensando com esse projeto, e depois vamos franqueando a palavra. Eu vou tentar manter um limite de 10 minutos para as falas, mas quem conseguir um pouquinho menos, a gente vai fazendo mais debate, mas num teto aí de 10 minutos. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Está com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Vereador Pedro Duarte, agradeço muito o seu convite, a nossa interlocução aí antes dessa audiência. Fico muito feliz aqui em poder contribuir pela sociedade civil para esses PLs. Agradecer também ao vereador Tarcísio Mota, vereador William Siri, grande amigo Rodrigo Valadão, colega aí no tema proteção de dados, colega da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, e falo aqui a pedido também da nossa presidente lá da comissão, a doutora Estela Aranha, a quem eu saúdo também aqui nessa audiência. E antes também de começar minha fala, prometo me ater aos 10 minutos, doutor Pedro, eu queria fazer uma lembrança aqui com relação à redação desse PL, né, do PL, um dos PLs, especificamente o 1938, que só trata do Conselho. Ele foi uma ideia minha em conjunta com o professor William Rocha, né, que é um grande amigo também, professor de proteção de dados, onde nós, em duas mãos, redizíamos um texto e encaminhamos ao doutor Caiado, né, Carlos Caiado. E o Carlos Caiado teve a felicidade de apresentar esse PL aqui e também na Alerj. Então, só para a gente fazer um paralelo, antes de começar a fala, nós temos lá na Alerj o PL 2326 de 2020, que cria o Conselho Estadual de Proteção de Dados, que já foi aprovado na Alerj e está agora na mesa do governador Cláudio Castro para sanção, né? Então, queria dar essa notícia aqui, não sei se é conhecimento de todos, mas nós temos um projeto absolutamente similar que cria o Conselho Estadual, né? Que já foi aprovado pela Casa Estadual na época, inclusive, que o Caiado lá se encontrava. Então, vamos lá. Eu queria dividir a minha fala aqui em 3 partes bem rápidas, bem sintéticas, e começar falando do PL do vereador Tarcísio, o PL 1053 de 2018, se eu não me engano a numeração. Eu fiz algumas anotações e vou falar rapidinho, bem en passant, isso aqui não é um parecer, nada, é só um subsídio, queria dar subsídios para a reflexão dessa casa nesse tema, como já dito, tão importante, né? Primeiro, a questão cerne desse PL, 1053, que ele, como seu próprio relator aqui, vereador Tarcísio, mencionou, uma espécie de regulamentação da LGPD aqui no município do Rio de Janeiro. A minha opinião pessoal e acadêmica, né, uma vez que me debruço sobre o assunto, estou no doutorado estudando o assunto, tenho livros, artigos publicados, sou professor hoje da matéria em várias instituições, a primeira questão que me gera preocupação é a questão de competência legislativa, né? Porque hoje há um consenso, né, na doutrina que a competência para legislar sobre LGPD, sobre proteção de dados, na verdade, né, LGPD é uma lei, então, a questão de competência legislativa estaria exclusiva no âmbito federal. Então, acho que é um primeiro ponto de atenção que nós temos que ter para que essa regulamentação, eventualmente, não venha a ser questionada aí pelas vias cabíveis, especialmente a via judicial, né?
E se vocês observarem, se Vossas Excelências, né, observarem o PL 1938, que é o que cria o Conselho, nós tivemos o cuidado em nenhum momento de expor sobre regulamentação, interpretação, né, ou qualquer matéria que atraia a um entendimento de legislar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Muito pelo contrário, o Conselho ele visa dar subsídios para a municipalidade, né, aplicar corretamente a LGPD. Uma outra questão, e aí me parece até relacionada muito à data que foi realizado esse PL, é que ele traz uma série de definições, princípios, conceitos, requisitos, né, afetos lá à matéria de tratamento de dados pessoais. E existe alguma incoerência terminológica com o que diz a LGPD hoje, porque a LGPD já está promulgada, inclusive já sofreu até algumas alterações. Então, vou dar alguns pequenos exemplos aqui para a gente se situar. Por exemplo, o PL do 1053 não traz a hipótese de aplicação de legítimo interesse para tratamento de dados pessoais, pelo menos eu não localizei na leitura rápida que eu fiz. Isso pode gerar um problema gigantesco. Por que eu digo isso? Hoje, uma parcela significativa das atividades de tratamento de dados pessoais se dá com base em legítimo interesse. Então, isso poderia, em tese, se entender em algum tipo de interpretação, se esse PL viesse aprovado, que legítimo interesse não seria admitido no município do Rio, né? E a gente sabe que hoje a maioria das atividades de marketing, uma série de outras atividades que envolvem, por exemplo, segurança, né? Questões de segurança aí na rede e fora dela são muito utilizadas com base em legítimo interesse, né? Traz lá uma terminologia diferente da LGPD. A LGPD traz a figura do controlador como agente de tratamento de dados. Lá nós temos a figura do responsável no lugar do controlador. Isso também, na minha opinião, pode gerar algum tipo de confusão. E para encerrar essa parte do PL 1053, lá só previa a utilização do encarregado para o setor privado, não há previsão para o setor público, né? Pelo menos, e faço aqui ressalva a todos, foi uma leitura muito preliminar, não me debrucei, não, isso aqui não é um parecer jurídico, é uma opinião muito pessoal e muito preliminar, né? Então, isso tudo, na minha ótica, pode trazer um efeito reverso, que eu tenho certeza absoluta que o objetivo do vereador Tarcísio é melhorar, aprimorar o sistema de proteção de dados aqui no município, mas isso pode gerar um efeito reverso de gerar uma insegurança jurídica em razão dessas potenciais incompatibilidades com a LGPD, inclusive de empresas, né, fugindo do Rio de Janeiro, porque aqui vai ter um sistema muito restritivo, aqui vai ter um sistema talvez que possa gerar discussão. Olha, eu vou para outro município, porque esse aqui tem um cipoal de regulamentação que eu não quero me sujeitar, né? Então, isso acho que tem que ser ponderado, é só uma opinião pessoal minha, que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência. Um outro ponto que me parece relevante, e aqui para também não dizer que, olha, esse PL não é bom, nada disso, a parte do Conselho eu achei muito parecida, né? Elas são muito similares, acho que até por isso que foi feita essa introdução. E acho que pode haver realmente uma interlocução entre os dois PLs com relação ao Conselho, e destaco que o PL 1938, que é o mais recente, ele é bem mais plural, ele prevê 21 representantes, ao passo que o PL 1053 só prevê 10. Né? Então, me parece que, pelo menos na minha ótica, na minha humilde opinião, quanto mais multissetorial, quanto mais plural esse conselho, mais democrático ele vai ser, e acredito que as decisões serão mais acertadas. Né? Isso também é opinião pessoal minha, cabe a essa casa deliberar. Então, acho que a parte do conselho está muito similar, só se puder humildemente sugerir, era essa questão da pluralidade do conselho, onde no PL 1938 esse conselho está um pouco mais plural. E aí, para finalizar a minha fala, queria dar alguns exemplos aqui recentes, inclusive desta casa, né? Eu, antes dessa audiência pública, eu fui lá no site da Câmara, né, dos Vereadores, e entrei na política de privacidade da Câmara dos Vereadores, né? E a política de privacidade desta casa, também humildemente aqui, dando a minha opinião pessoal,
ela é basicamente uma política de navegação ali no site da casa, né, e dos cookies utilizados na navegação. Não há ali uma política sobre as atividades de tratamento desempenhadas pela Casa Legislativa, o que é fundamental, né? A lei, como o vereador Tarcísio muito bem colocou, já está em vigor, há uma necessidade de cumprimento. E a política de privacidade desta casa, na minha ótica, ela está um pouco singela demais. Acho que haveria necessidade de um aprofundamento para prever as atividades de tratamento com mais ênfase, mais clareza, né? Mais transparência. Não se sabe sequer quem é o encarregado pelo tratamento de dados desta casa. Tem lá uma área de contato com o encarregado, mas ninguém sabe quem é. Isso é uma exigência legal, está lá no 41, parágrafo 3º da LGPD. Então, me parece, esse tema ele é absolutamente horizontal, ele pega setor público, privado e todas as casas legislativas do Brasil afora, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o setor privado precisam se adaptar também, né? E, enfim, LGPD, a questão de proteção de dados é fundamental hoje para exercício de políticas públicas, né? Para você fazer, por exemplo, vacinação contra o Covid. Você tem que saber dados pessoais da população, você tem que saber a idade, você tem que saber quem são as pessoas, qual é a atividade delas, agora se iniciou para o setor de segurança, para o setor de educação. É fundamental que faça a gestão de tratamento de dados para exercício das políticas públicas com eficiência, né? Enfim, então, acho que o tema é fundamental para a sociedade como um todo, não é interessante para o setor público, privado, para um determinado setor da economia, é para a sociedade como um todo, e o nosso objetivo aqui é contribuir com a maturidade desse debate e nos colocar aqui, em nome da Comissão de Proteção de Dados da OAB, que eu represento aqui, à disposição dessa casa para subsídios, para esclarecimentos, para, enfim, o auxílio que for necessário, vocês têm aqui garantido já da nossa parte. Muito obrigado, agradeço mais uma vez, vereador Pedro Duarte, pela oportunidade e sigo à disposição. Muito obrigado, Rodrigo Pinho, agradeço. Vereador Tarcísio Mota, você quer fazer algum comentário em cima ou prefere que a gente vá fazendo as falas? Perfeito. Eu queria, então, convidar a falar o senhor Rodrigo Valadão, que também é da Ordem dos Advogados do Brasil, procurador do Estado, e também um amigo aí de longa data, um prazer poder tê-lo aqui presente conosco. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos os presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, claro, não só em meu nome, mas também em nome da comissão do OAB, que já tem aqui o craque Rodrigo, pessoa com quem eu aprendo diariamente, uma das primeiras pessoas que eu conheci no meio e já estava anos-luz na frente de todo mundo. Então, é uma honra estar aqui com você hoje, Rodrigo. Parabenizar o vereador Tarcísio, um projeto de lei à frente do seu tempo, de certa forma, né? Ou seja, quando os debates ainda não estavam nem maduros em âmbito nacional, o senhor já estava conseguindo antever, né, um problema que, enfim, talvez em 2018, por mais que tenha passado pouco tempo, talvez não fosse tão claro. E aí que eu queria aproveitar para falar exatamente o seguinte, a questão da pandemia parecia que, de certa forma, ia deixar a questão menos urgente, foi exatamente o contrário, deixou muito mais urgente. Então, assim, é muito bom saber, e aqui eu falo não como representante da OAB e não como advogado, eu falo como cidadão, muito bom saber que a Câmara Municipal do Rio está levando esse debate importantíssimo adiante. As minhas considerações são muito parecidas com a do Rodrigo, tá? Aliás, basicamente esgotou o tema, né? ainda mais sem uma análise, digamos, mais profunda que um parecer, mas eu concordo principalmente na questão, a amplitude do projeto do PL 1053, ele pode levar a questionamentos de inconstitucionalidade que são bastante reais. Então, eu, por exemplo, embora já haja um projeto de emenda à Constituição definindo com mais clareza a competência legislativa em matéria de proteção de dados, eu particularmente já entendo que isso, como é uma parcela da própria autonomia do indivíduo, do próprio cidadão, isso já seria matéria de direito civil. Então, enfim, seria difícil, na maior parte desse projeto do PL 1053, escapar dessa possível inconstitucionalidade, porque não significa que não tenham coisas
doutor Tarcísio, que a gente não possa aproveitar, né? Eu tenho algumas coisas muito interessantes que eu não sei se, de repente, minha leitura do PL 1938 foi transversal demais, e, de repente, estão lá e eu não percebi, mas coisas, por exemplo, como o parágrafo único do 27 do PL 1053, que fala: o Conselho Municipal poderá estipular diretrizes e recomendações sobre formato, estrutura e tempo de guarda de registro. Ou então, o artigo 29, o Conselho Municipal poderá solicitar os agentes de proteção de dados que publiquem relatórios de impacto de privacidade. Enfim, tem alguns pontos interessantes que falam sobre como esse Conselho poderia ajudar a Câmara de Vereadores e o município, né, como um todo, a proteger melhor os dados, né, dos cidadãos que estão sob guarda do município. Então, o artigo 30 também, quando houver infração em lei de decorrência de tratamentos pessoais por órgão público, o Conselho Municipal poderá enviar informe com medidas cabíveis. Talvez aqui a gente tivesse que pensar um pouco mais, Rodrigo, também queria saber a sua opinião, a relação entre o Conselho Municipal de Dados e os encarregados, né? Como que vai ser definido isso no âmbito municipal? A Câmara vai ter um encarregado próprio, que vai ser diverso do município? A minha opinião é que isso deveria ser feito, mas, enfim, quem vai poder definir, nomear encarregados? Todas as secretarias, ou vai ser um encarregado para todo o executivo? Enfim, e como será dado esse relacionamento da Câmara, dessa comissão com o encarregado, né? Enfim, ou essa comissão vai ter um relacionamento exclusivo com a Câmara, por ser um órgão auxiliar da Câmara. Enfim, são essas questões que talvez seriam um pouco interessante a gente debater. Então, basicamente isso. Eu acho que eu concordo também com o Rodrigo, que quando fala que, na visão dele, o PL 1938 é um pouco mais abrangente no que diz respeito à participação da sociedade civil, que é bom, né? Nem sempre quantidade significa qualidade, mas talvez realmente uma comissão um pouco mais gorda, né? Talvez faça sentido para ela ter um pouco mais de representatividade, mas em linhas gerais são essas, Pedro. Resumindo bastante, me parece então que o PL 1053, apesar de ter aspecto flertar com a inconstitucionalidade formal em alguns aspectos, há algumas ideias ali que talvez sejam interessantes serem levadas adiante, dentro, de repente, de uma formatação mais robusta do 1053, que deveria, talvez, a gente pensar como se daria melhor esse relacionamento com os encarregados, né? Seja do Poder Legislativo, seja do Executivo, enfim. Foi uma coisa que eu parei para pensar, ainda não consegui levar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre como se daria essa relação, ou se essa relação deveria estar nesse PL ou não. E, enfim, essa seria a minha última preocupação, com que eu devolvo a palavra e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando. Valadão, eu que agradeço pela participação. Inclusive, esse ponto é muito bom, olhando com o projeto. Ele fala que são 4 representantes no Conselho do Poder Executivo e 2 do Legislativo. Mas, de fato, como é um conselho municipal que representa o município e não o executivo, talvez seja desbalanceado isso, né? Essa consideração de como esse conselho vai tratar dos dados. Talvez tenha um controlador geral que representa tanto o executivo quanto o legislativo. Vale pensar se realmente o caminho é 4-2 ou 3-3, ou se realmente mantém, porque é isso, os dados do legislativo ou que passam pelo legislativo também estariam encarregados dentro desse mesmo controlador. Mas, enfim, é só fazendo considerações aí. E eu queria agora abrir a palavra à senhora Luísa Leite, que é da empresa Dados Legais, tem atuado muito nesse meio, e eu gostaria também que ela apresentasse até o que eles vêm fazendo, fizesse suas considerações. A Luísa até comentou comigo que já vinha conversando com outros municípios, é sempre bom a gente poder comparar como outros estão fazendo. Luísa, muito obrigado pela presença, você tem a palavra. Obrigada, Pedro. Primeiramente, queria agradecer o convite, agradecer também pela iniciativa do vereador em estar fomentando, né, o debate em relação à privacidade e proteção de dados no município do Rio de Janeiro.
Bom, a Dados Legais, só por fazer uma breve consideração, a gente é um software que auxilia as instituições, tanto públicas quanto privadas, a estabelecerem uma governança e uma gestão no que diz respeito à interação com o titular de dados. Então, toda a parte de gestão dos direitos dos titulares, a ideia é que a gente automatize e faça com que a gente consiga otimizar o processo e o cumprimento dos prazos legais. Bom, eu tenho algumas considerações também, eu não vou repetir as considerações que já foram feitas, mas vou agregar em alguns outros pontos em relação ao PL 1053. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer é em relação a alguns pontos que eu acho que deixa margem para uma contradição em relação à LGPD. Primeiro, no artigo 4º, no inciso 2º, quando a gente fala que a LGPD, ou que esse PL, ele não se aplicaria para fins acadêmicos. E aí fica aqui o questionamento, o que seriam esses fins acadêmicos? Seriam fins acadêmicos de pesquisa? Seriam qualquer atividade acadêmica? Então, acho que faltou um pouquinho de se especificar essa terminologia. Outro ponto que eu queria trazer também em relação ao artigo 7º, que fala sobre o tratamento de dados pessoais. O PL coloca como a regra geral a utilização do consentimento. E o consentimento ali é uma base legal que, quando a gente vai analisar na LGPD, ele não se sobrepõe a outras bases legais. Na verdade, ele é uma das opções que a gente tem para justificar o tratamento de dado. E ele é uma base extremamente sensível, porque ele pressupõe que você colete um consentimento que deve ser livre, informado e inequívoco, e ele também pressupõe que você dê o direito de revogação desse consentimento. Então, a partir do momento que o consentimento ele passa a ser a base legal, regra, para qualquer tratamento de dado, todas as instituições têm que estar preparadas para poder garantir essa gestão do consentimento e garantir que, quando se tem essa revogação, se processe com o descarte dessa informação, o que pode se tornar extremamente oneroso para as instituições. Então, a falta de outras bases legais, como foi citado aqui, do legítimo interesse, é algo que vai prejudicar demais no dia a dia das entidades. E algo que torna extremamente difícil as atividades. Para toda atividade, você vai precisar coletar o consentimento. Como que vai se dar a prática disso? A gente que vivencia o estabelecimento de softwares para essa gestão do consentimento, a gente vê o quão oneroso é para as entidades, para as instituições, conseguir estabelecer isso de uma forma fluida. Então, eu queria ressaltar bastante esse ponto, da relação do consentimento como uma base legal regra. E um outro ponto também que eu queria trazer é em relação aos dados anonimizados. O PL ele faz uma regulamentação sobre os dados que são anonimizados, que são dados que já são descaracterizados e não qualificam nenhuma pessoa. E eu vejo uma incoerência em relação à LGPD nesse ponto. E, ao meu ver, não cabe a imposição de um relatório de impacto, já que dados anonimizados, eles não são dados pessoais, então eles não entrariam no escopo dessa legislação. Então, para as entidades que trabalham com pesquisa e que utilizam a inteligência a partir de dados anonimizados, você ter que gerar um relatório de impacto também se torna uma atividade onerosa. Então, era outro ponto que eu queria ressaltar. Assim como a questão de... No mesmo artigo, no parágrafo 3º do artigo 11, a gente traz a questão da reversão da anonimização, que seria permitida mediante o consentimento do titular. E aí vem uma incoerência também com a LGPD, já que a LGPD ela proíbe essa pseudo-anonimização. Então, a anonimização é um processo que não pode ser revertido. Era outro ponto também que eu queria trazer. E, por fim, já para finalizar a minha fala, seria no artigo 17, que traz que o titular de dados ele tem direito a obter os seus dados em um prazo de 7 dias. E eu vejo que um prazo de 7 dias é um prazo extremamente curto. A LGPD ela fala sobre o prazo de 15 dias e a gente vê na prática que é praticamente impossível você fazer isso de forma manual, e com o estabelecimento de softwares e utilizando sistemas como que a gente propõe lá na empresa da Dados Legais, a gente consegue otimizar esse prazo, mas ainda assim é um trabalho extremamente difícil de centralização para a busca de todos os dados pessoais referentes a um titular de dados. Então, eu vejo que o prazo de 7 dias é algo que, tanto para as entidades públicas quanto para as instituições privadas, torna-se praticamente impossível
de se realizar. E, já finalizando a minha fala, seria o artigo 38 também, eu queria fazer uma observação em relação a ele, que traz a imposição do uso de sistemas de código aberto, que seriam os sistemas open source, né? Ao mesmo tempo que ele traz a vantagem de você saber quais são, como que os dados estão sendo processados ali, que não está tendo nenhum desvio de conduta em relação ao tratamento desses dados, ao meu ver, a imposição desse tipo de software também abre margem para ataques. Os sistemas que são open source, que têm códigos abertos, eles são muito mais facilmente invadidos. Então, não sei se na administração pública faz sentido ter uma imposição dessa forma também. Traz essa segurança de você saber o que está sendo realizado, permitir uma auditoria de forma mais fácil, mas, ao mesmo tempo, tem esse contrabalanço no que se refere à segurança da informação que a gente tem quando a gente fala de códigos abertos. Bom, acho que seriam esses os principais pontos em relação ao PL. Eu queria ressaltar bastante a questão dos prazos de 7 dias, que no dia a dia das instituições isso vai pesar e vai acabar gerando vários ônus, vai ser uma regulamentação extremamente onerosa. E a questão também do consentimento, que eu vejo que, tanto para as iniciativas privadas quanto públicas, é algo que acende um alertazinho na nossa cabeça em relação a como esses dados vão ser tratados. Mas seria isso, queria agradecer de novo o espaço de fala e me colocar à disposição também para debater qualquer outro tema em relação à proteção de dados. Luísa, muito obrigado também pela sua contribuição, pela sua presença. Queria registrar a presença do nosso vereador, vice-presidente da comissão, Carlos Bolsonaro. Inclusive, deixo já franquear ao vereador Carlos Bolsonaro a palavra, caso queira fazer, desde já, algum comentário. Presidente, eu tive acesso agora ao conteúdo da reunião, eu prefiro aguardar um pouquinho mais para dar o veredito. Eu sei que teria, desculpa a minha ignorância aqui, teríamos aqui uma reunião com Vossa Excelência para tratar do assunto de comissão, mas eu acho que esse assunto que estão tratando é mais amplo. Confere, presidente? Perfeito, vereador Carlos. Hoje estamos aqui, recebemos já a fala de 3 advogados, o senhor Rodrigo Gomes, a senhora Luísa Leite e o senhor Rodrigo Valadão, fazendo considerações com relação ao projeto da Lei Geral de Proteção de Dados, a regulamentação aqui no município. Eu tô conversando aqui com a minha assessoria, não sei se se trata desse assunto, mas eu prefiro não ter uma opinião ainda sobre o que falar, porque se for sobre o mesmo assunto que eu estou estudando aqui agora, que está à minha frente, nós gostaríamos de apresentar algumas propostas e tão futuramente expor os senhores para que possamos ter conhecimento do que se trata. Claro, vereador, obrigado. Inclusive, peço desculpas pelo barulho de home office, uma obrazinha aqui do lado. Mas, bom, que isso. Que isso, agradeço. Eu gostaria de perguntar se temos mais algum convidado presente. Eu não sei, alguns nomes eu não estou reconhecendo. Se não tivermos, eu vou voltar a palavra ao vereador Tarcísio. Acho que não temos nenhum outro convidado presente. Então, eu gostaria de devolver a palavra ao vereador Tarcísio para suas considerações. Não, queria agradecer muito, Pedro, a vocês, né, pela audiência, agradecer a fala dos 2 Rodrigos, do Rodrigo Gomes e do Rodrigo Valadão, e também da Luísa, né, a leitura atenciosa. De fato, né, primeiro para tranquilizar, a leitura atenciosa do nosso projeto de lei, mas para dizer, primeiro, para tranquilizá-los, ou seja, a gente protocolou o projeto lá em 2018, havia uma série de setores que nos procuraram com este debate e disseram, olha, a gente precisa fomentar o debate, precisamos começar o debate, havia uma série de preocupações e, de fato, o nosso projeto de lei foi protocolado enquanto o debate nacional estava acontecendo. E aí, já num primeiro debate público que foi feito, havia já algumas pessoas dizendo, olha, tem algumas incongruências, algumas incoerências, né? Calma com isso aqui, olha que não há, e por isso, inclusive, a gente não botou o projeto para tramitar. O nosso projeto não está, não havia nenhuma perspectiva de colocá-lo em votação agora, inclusive para que a gente pudesse vencer o debate sobre a questão da competência legislativa. Então, para tranquilizar vossas senhorias no sentido de que este projeto não será colocado em votação sem que a gente faça um debate que, inclusive, sobre isso, sobre qual é a necessidade
dele e onde é que, na verdade, existe a questão da competência, algum tipo de regulamentação municipal para além da aplicabilidade do que já está colocado na LGPD, que foi, né, passou a vigorar depois dele. Na verdade, a gente só está nessa história porque quando a gente viu o projeto do Caiado, eu falei, opa, peraí, tem um projeto nosso, como é que é isso tal? Para que a gente pudesse pensar na questão específica, e aí sim do projeto do Caiado, né, do 1938, da formulação da questão do Conselho Municipal. Né? E aí a gente veio aqui ouvir qual era a opinião, etc., que é uma audiência para elaboração, inclusive o objetivo é a elaboração de um parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, que bom isso, sobre o projeto 1938. Né? Não temos ainda a necessidade, eu nem sei se o nosso projeto chegou a já passar pela CJR, mas nós não estamos com o objetivo de colocá-lo em votação agora, o projeto que é meu e do David, né? Que hoje é deputado federal. Então, assim, eu sobre isso queria agradecer os comentários de vocês, né? Eu acho que depois a gente pega até o contato com o Pedro de vocês três para que, num futuro, se a gente achar que tem algum outro elemento a colocar, chamá-los a opinar também, debate, antes que a gente possa, né, seguir com o debate de uma lei mais geral, né, e da necessidade dele no município do Rio de Janeiro. Mas para tranquilizar que não há nenhuma intenção do nosso mandato de colocá-lo para votar com alguma rapidez, porque a gente, de fato, já tinha, inclusive, algumas indicações sobre questões que precisavam ser ajustadas, adaptadas, sobre o debate que aconteceu nacionalmente, como é que ele interferia no nosso projeto municipal e etc., com relação a essa situação toda. Bom, dito isto, eu acho que a nossa discussão aqui, inclusive, com relação à composição, gostei muito daquilo que o Rodrigo Valadão falou sobre, olha, será que a gente consegue aproveitar essas ideias que estão nos artigos do projeto que dizem respeito a objetivos do próprio Conselho para o projeto Caiado? Vamos tentar analisar aqui se é possível a gente apresentar alguma emenda. Gostei dessa possibilidade aqui. Sobre a composição do Conselho, eu também concordo, ou seja, quanto mais plural o Conselho for, melhor é para nós todos. Então, nesse ponto de vista, eu fiquei tentando fazer a comparação disso e confesso que, de um certo ponto de vista, a minha preocupação, Pedro, e aí eu não sei se os Rodrigos ou a Luísa conseguem explicar, tem no Conselho, na formação do Conselho, no PL do Caiado, a perspectiva de que existem 3 representantes de federações sindicais de setor produtivo, agora estou me fugindo, cadê o resumo aqui? 3 de federações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo com sede no município do Rio de Janeiro. E 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionadas à área de tratamento de dados pessoais, né? O que dariam 5 aqui. Essas federações sindicais, a gente está falando de federações sindicais, nesse caso, patronais, sobretudo, não é? Essa era uma primeira pergunta, para que a gente pudesse entender como é que está a composição da sociedade civil como um todo neste projeto de lei. E aí, como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, você tem entidades da sociedade civil com atuação comprovada relacionada à proteção de dados e 3 de instituições científicas, né? Então, eu estava tentando entender um pouquinho melhor essa composição para a gente poder entender a lógica da paridade. Eu, Pedro, tinha achado absolutamente razoável a coisa de que você tem, né, 2 apenas da Câmara, 1 do TCM. Há uma diferença entre o que a gente tinha indicado no PL nosso, o que está indicado aqui, se na verdade é a Controladoria ou a Procuradoria, mas também não tenho grandes dúvidas, não tenho grandes defesas de que deveria ser da Controladoria do município e não da Procuradoria. Não tenho, também fiquei na dúvida sobre o que era melhor neste ponto de vista. Então, apenas nesses detalhes é que, de fato, fiquei aqui a refletir. A minha opinião, a princípio, é de quanto mais participativo e plural, melhor. E aí, desse ponto de vista, o projeto do Caiado conseguiu elencar de uma forma mais detalhada a composição do Conselho. Eu fiquei só na dúvida sobre o que a gente está querendo dizer com federações sindicais do setor produtivo, né? O que é esta expressão nessa história toda e como é que a gente consegue verificar o que é melhor, se é Controladoria, Procuradoria, né, do município do Rio de Janeiro, o que é melhor nessa altura do campeonato. Eram as minhas dúvidas e minhas questões, mas acho que é isso. Eu não sou da comissão, mas hoje não tenho nenhum óbice para dizer que a gente deva construir algum tipo de contrariedade ao projeto, de minha parte, como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Acho que a gente deve tocar para frente o debate sobre a formação desse conselho para implementá-lo o mais rapidamente possível e isso dar condições para que a gente cobre a adaptação das entidades, né, dos entes públicos e dos entes privados à Lei Geral da Proteção de Dados
E o nosso projeto de lei mais geral, a gente guarda para depois, inclusive para um debate, se ele ainda faz sentido, como faz sentido, o que mais precisa ser regulamentado, colocando o nosso mandato à disposição para esse debate. Obrigado. Presidente, o senhor me concede a parte? Claro, vereador. O senhor tem a palavra. Presidente, olha só, a gente ao analisar o projeto, vão surgindo colocações aqui sobre pontos políticos. Não adianta, que eu sei que vão querer ridicularizar, vão querer levar para um lado pejorativo da situação, mas eu estou tentando seguir a legislação, respeitando, inclusive, a ciência que tanto falam e que nós procuramos sempre respeitar, né? Citando dois exemplos aqui, que eu acredito que vai levar adiante com alguns outros vereadores que têm a mesma ideia nesse projeto de proteção de dados, o artigo 5º, inciso 3, dados, por exemplo, presidente, dados sensíveis, dados pessoais sobre a origem racial, étnica, tudo bem, as convicções religiosas, ok, as opções políticas, a afiliação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, e segue filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como os dados genéticos ou biométricos. A gente vê uma ambiguidade nesse inciso, e outra que eu considero uma aberração gigantesca novamente, eu sei que vão levar para um tom pejorativo, mas não é piada o que eu estou falando, presidente. Se não me engano, o artigo 2º, o inciso 2, quando ele fala da respeito à privacidade, o inciso 2 fala autodeterminação informativa. Presidente, olha o tom delicado desse inciso que a gente tem que levar adiante para discutir, ou quem sabe emendar respeitando a biologia do ser humano, como é que é uma coisa muito complicada, né? A autodeterminação, você vê por aí gente que, inclusive, se autodenomina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito. Novamente, repito, isso não é piada. Então, a partir do momento que você coloca isso, ignorando legislações superiores que caracterizam o sexo da pessoa como homem ou mulher, X e Y, baseado na ciência, e você entra com uma característica de autodeterminação, fica algo muito vago, porque coloca em situação delicada tanto a pessoa que se autodetermina como as pessoas que estão ao redor dela, e uma situação jurídica bem complicada, presidente. Então, eu acredito que nessa linha de informação que eu passei a Vossa Excelência e aos senhores demais que participam dessa reunião, nessas colocações iniciais, vão surgir algumas emendas, espero que sim, e levadas adiante para que possamos adequar tal proposta à condição física, biológica, e respeitando sempre a legislação, para que possamos ter êxito na matéria, e no final das contas todos saiamos aí ganhando a respeitabilidade que merecemos, pelo que somos e pelo que prestamos à sociedade, e não por bandeiras políticas que sejam transformar uma legislação que pode ser algo interessante em bandeira política, talvez não seja algo legal nesse momento. Somente essa colocação inicial, presidente, mas um estudo mais aprofundado vai ser colocado nessa linha, para que eu possa explanar a Vossas Excelências e tirar mais conclusões sobre o assunto. Fala, vereador, agradeço suas considerações. Antes de colocá-lo em debate, esse ponto, eu gostaria só de lembrar que temos 2 projetos em pauta, o 1053, que é o do vereador Tarcísio Mota, e o do vereador Carlos Caiado, que é de 2020. No projeto do vereador Carlos Caiado, que é o que, de fato, parece que vamos caminhar, e sobre o qual vamos dar parecer que está em pauta, não entram esses pontos citados. Ele regulamenta apenas o conselho, seus participantes, seus integrantes, e, eventualmente, como o senhor Rodrigo Valadão pontuou, buscaria-se do projeto do vereador Tarcísio alguns pontos de objetivos e tudo mais. Mas até o senhor Rodrigo Valadão pediu no chat a palavra, que ele queria fazer uma consideração, mas vou passar a palavra, mas só queria lembrar que o projeto que nós devemos levar adiante, que é o que está em pauta, não tem esses artigos. Perfeito, presidente. Obrigado pelo esclarecimento, Vossa Excelência. Nada, obrigado, vereador. O senhor Rodrigo Valadão, querendo fazer um comentário, o senhor tinha pedido. Serei bem breve, vereador Pedro. Vereador Carlos Bolsonaro, o senhor pode ficar 100% tranquilo
por duas razões. Primeiro, que essa questão dos dados sensíveis, né, a definição está na própria LGPD. Então, esse projeto de lei, né, o do vereador Tarcísio, 1053, ele, enfim, teria aí uma inconstitucionalidade formal no que diz respeito, claro, não estou dando nenhum parecer, mas analisando perfunctoriamente, ele teria aí uma inconstitucionalidade formal no que diz respeito à competência legislativa, que seria da União, porque está definindo a própria essência do direito, né, o próprio conteúdo do direito de proteção de dados. No que diz respeito à autodeterminação informacional, a verdade, me parece que há talvez uma compreensão não muito exata do que signifique o termo, né? O termo, na verdade, ele nasce no constitucionalismo alemão, na década de 70, quando o Tribunal Constitucional Federal Alemão reconhece que a capacidade que toda pessoa tem de determinar quais são seus dados, quem vai poder tratar os seus dados, é uma faculdade do próprio indivíduo, ou seja, essa ideia da autodeterminação informacional significa que toda pessoa tem um direito sobre o conhecimento dos seus próprios dados, quem vai tratar os seus dados, em que medida vai tratar os seus dados ou não. Não tem nada, nenhuma relação com orientação política, sexual, enfim. Então, esse conceito de autodeterminação informacional nasce numa decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão de 73 ou 78, agora não, de 78, enfim, 84, agora esqueci o ano, e, na verdade, ele fundamenta a própria noção de proteção de dados. A partir desse reconhecimento, se criou não só jurisprudência na Alemanha e depois toda uma legislação mais protetiva na Europa, e com base exatamente nesse conceito, que não tem qualquer orientação, enfim, política ou enfim, identitária, tá? E aí sim se construiu todo um sistema, e esse sistema europeu, de certa forma, foi trazido para o Brasil, né, com algumas adaptações pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, meu posicionamento, minha manifestação aqui é só para deixar o senhor tranquilo quanto a esse ponto. Muito obrigado, Pedro. Desculpa, o senhor me dá a palavra, presidente? Claro, à vontade. Senhor Valadão, eu agradeço Vossa Excelência pelos esclarecimentos, mas assim, a gente não vive um momento jurídico. A gente entende que no Brasil, quando se toca em determinados assuntos, abre-se margem para diversas interpretações, inclusive novas determinações de leituras que estamos vendo aos montes aí nos tribunais superiores. E eu acredito que, convergindo com o que Vossa Excelência colocou, nós, talvez, aí, conversando com a assessoria e com outros parlamentares, vamos buscar amarrar mais juridicamente esse parágrafo, para que a gente não dê margens para que futuros problemas aconteçam e coloquem a insegurança jurídica nessa proposta e no entendimento geral dessa matéria. Obrigado, senhor Valadão. Obrigado, presidente. Nada, vereador. Muito obrigado também. Claro, agradecer ao Rodrigo Valadão pelas considerações. Queria passar a palavra ao vereador Tarcísio Mota. Não, então, apenas para comentar um pouco esse debate apresentado aqui pelo Carlos, né? Primeiro, para lembrar que a gente estava, né, desde o início, já falando essa questão de que nosso projeto de lei lá de 2018, ele estava, de uma certa forma, inclusive, ainda esperando o debate nacional da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, e que a gente tem um debate sobre a questão sobre se ele deve ou não entrar em pauta, e sobre a questão da competência legislativa. A gente está, inclusive, aqui consensualmente dizendo que há este debate sobre a necessidade e sobre a possibilidade da competência legislativa dele. Mas, Carlos, eu só queria te dizer que, neste ponto, nosso projeto municipal não inova, né? Ou seja, há a transcrição da Lei Geral de Proteção de Dados sancionada pelo Temer, né? Então, só para a gente ter tranquilidade com relação a essa história, e em vigor, né? Não há nenhum tipo de inovação. Acho que você ficou procurando aí alguma coisa para poder falar sobre este assunto que lhe interessa, que é o assunto que Vossa Excelência tem muita preocupação sobre ele, sem sombra de dúvida, né? Uma preocupação bem grande.
né, para poder procurar alguma coisa para poder falar a respeito disso. Tranquilo, né? Se esse nosso projeto entrar em pauta, né, nós teremos tempo para fazer o debate, Vossa Excelência para apresentar emendas, para justificar emendas, para fazer o debate com relação a isso. A gente está aqui, né, muito mais com muito mais preocupação sobre o projeto do novo vereador Carlos Caiado, que institui o Conselho, e, de uma certa medida, neste ponto, comparando que os dois projetos tratam sobre o Conselho Municipal, né, que é, de fato, o tema que está em debate, sobre o qual a comissão vai se pronunciar e sobre o qual a gente vai ter que votar daqui a pouco, né, não sei se, né, amanhã, ou quinta, ou terça-feira da semana que vem, quando ele é o 24º, 20º, alguma coisa da pauta da ordem do dia, sobre o qual nós teremos que nos posicionar. Mas eu não vou deixar de dizer que, neste ponto, não há inovação, a gente apenas transcreveu. A discussão que o Rodrigo coloca aqui é, de fato, se, né, na medida em que isso já está estabelecido numa lei federal, que é posterior ao nosso projeto de lei municipal, né, haveria necessidade de uma lei municipal repetir o texto da lei e, neste caso, mexer na essência da própria lei. Esse é um debate que será para o futuro, para que a gente possa definir se a gente vai colocar o nosso projeto em pauta, se vai escrever um outro sobre outros aspectos de regulamentação da lei que precisem de regulamentação, precisem e que sejam juridicamente, né, corretos fazer isso do ponto de vista da legislação municipal, como é o estabelecimento de um conselho municipal. E aí, neste caso, embora a lei federal já estabeleça, a questão é preciso estabelecer no nível municipal, um conselho e, por isso, a sua composição, respeitadas as especificidades de cada um dos municípios que estão lá colocados. Mas, neste ponto da autodeterminação e de como é que se define ali cada uma das coisas, não há inovação do nosso projeto, há apenas a cópia da questão de uma legislação federal sancionada pelo Temer e, portanto, né, essa questão de dizer, não, tem aqui um elemento, só para a gente, né, tranquilizar a todos que estão aqui nesta audiência também. Muito obrigado, presidente. Nada, vereador Tarcísio. Eu gostaria de registrar a presença da senhora Samara de Castro, vice-presidente da Comissão da OAB de Proteção de Dados, e gostaria desde já de franquear a ela a palavra e depois passar aos demais sobre o questionamento do vereador Tarcísio sobre as três entidades da sociedade civil, as federações. Foi uma colocação importante para a nossa compreensão do projeto. Senhora Samara, tem a palavra. Obrigada, vereador. Eu agradeço aqui o espaço, o convite aí do vereador William Siri, do vereador Tarcísio Mota, cumprimento também os demais vereadores, os meus colegas Rodrigos, no qual a gente atua aí bastante junto, a Luísa, também está bastante à frente desse tema. Eu acho que é muito importante essa reunião e eu espero que a gente repita mais vezes por conta da sensibilidade do tema de proteção de dados e da necessidade mesmo que o poder público se adeque, né? O que a gente tem vivenciado, inclusive agora no processo de escolha dos conselheiros do Conselho para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é muita incompreensão sobre o papel no qual essas próprias entidades têm que ter na formação desses conselhos. Então, eu acho que a nível municipal a gente pode tirar bastante lição do que tem sido o procedimento a nível federal. Então, ter realmente um procedimento de informação e determinação sobre quem são os componentes efetivamente desse conselho municipal, quais são os setores que têm que estar representados ali dentro, vai fazer com que a gente tenha um direcionamento mais adequado e um tratamento da proteção de dados a nível de município com mais confirmação e mais clareza. Então, acho que esse tipo de discussão, até mesmo antes do avanço dos projetos, ele é fundamental. Eu acredito que o projeto que traz a formação do conselho, ele está bem adequado com o que os demais projetos têm feito, né, a nível estadual, a nível de outros municípios, mas é importante, sim, que a gente avance para essa determinação sobre os componentes e de que maneira esses componentes podem contribuir na formulação dessa adequação. E, além disso, a própria Câmara tem que ter essa preocupação, e aqui acho que é importante também, e é papel nosso, como aí também entidade, né, a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, e pessoas que estão dentro do tema de proteção de dados, indicar para que a própria Câmara tenha realmente essa preocupação
com a sua adequação com a formação dos seus colaboradores dentro dos próprios gabinetes, essa adequação no que se refere à proteção de dados, no que se refere à segurança das informações. A gente sabe que muitas dessas adequações dizem respeito não só às questões digitais, mas aos documentos físicos também, e ainda no poder público a gente trabalha bastante com a questão dos documentos físicos, então é importante que a gente também tenha essa preocupação e não esqueça eles de lado. Então, mais realmente para agradecer, elogiar a iniciativa e colocar à disposição mesmo para avançarmos cada vez mais nesses projetos. Muito obrigado, senhora Samara, pelas considerações. Inclusive, só pontuando, vendo como já foi debatido, comentado anteriormente, da importância desse projeto, o atual decreto, inclusive, que a Prefeitura soltou com relação aos aplicativos de transporte individual, Uber 99, prevê que essas empresas precisarão compartilhar seus cadastros com a Prefeitura. Então, por exemplo, temos aí um cadastro de dezenas de milhares de motoristas que poderiam estar nas mãos do Poder Executivo, e é essencial que esse Conselho avance para que o quanto antes esses dados tenham o tratamento devido, a preocupação, a proteção devida. Então, gostaria de passar ao senhor Rodrigo Gomes, ou Valadão, Luísa, que todos que queiram comentar com relação à pergunta do vereador Tarcísio, dos representantes patronais e dos sindicatos e afins. Presidente, o vereador Carlos Bolsonaro falando, eu fui citado pelo vereador Tarcísio, o senhor pode, por favor, me conceder uma consideração, por favor? Claro, vereador. Podemos fazer a consideração, só levar adiante os debates da comissão, mas sim, o senhor tem a palavra, claro. Opa, claro. Ciência do debate sobre esses dois projetos colocados em pauta. A princípio, pelo que eu vejo aqui, diferente do que foi colocado anteriormente pelo vereador, lamentavelmente, como eu falei, levaria para um tom pejorativo. Não há a princípio, nenhum tipo de posicionamento contrário. Então, acredito que isso vai ser levado adiante sem problema nenhum. E quando você fala em colocações que estão nessa proposta de lei, não é só porque existe uma lei federal que aqui tem que ser seguido a lei, ou então seguido à risca tudo aquilo que se coloca sem adequação do que os parlamentares municipais entendem, que senão não haveria motivo da existência desse parlamento. E sim, é uma preocupação gigantesca com esse assunto, inclusive trazendo à tona do que o senhor Valadão falou anteriormente. Hoje em dia existem homens praticando esportes em determinados países da Europa, e você coloca nitidamente a força muito maior do homem ao disputar com a mulher, e isso é algo humanamente desagradável e não competitivo, né? Estou só trazendo um exemplo para esboçar esse assunto, mas um assunto muito mais complexo, que vai muito mais adiante, e não tenho simplesmente nenhuma tara, como tentou me taxar o vereador anteriormente, simplesmente uma preocupação jurídica do que acontece. Acredito que uma proposta dessa possa, inclusive, acabar nos tribunais, logrando êxito, mas nada impede, obviamente, que qualquer vereador tente levar adiante qualquer matéria que vá adequar a realidade do município, independentemente da existência da legislação federal. Então, isso é muito claro, óbvio. Então, eu queria aqui agradecer, apesar da senhora que me antecedeu ter esquecido o meu nome, eu também estou participando aqui, mas isso já é de praxe, e espero estar sempre acrescentando aí ao debate, presidente. Obrigado mais uma vez pelo espaço e estou à disposição. Vereador, eu que agradeço pelas considerações. Gostaria, então, de passar a palavra ao professor Rodrigo Pinho. Então, vereador Pedro, vereador Tarcísio, vereador Carlos, vereador William, para esclarecer essa questão levantada pelo vereador Tarcísio sobre a composição, né, do Conselho, que é o que nos interessa aqui no debate agora, o que nós fizemos quando nós apresentamos o texto ao vereador Caiado,
e que apresentou o projeto de lei, nós nos inspiramos exclusivamente na Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês forem lá na Lei Geral de Proteção de Dados, que, como já foi dito aqui, já está em vigor, já foi aprovada, foi promulgada pelo presidente Temer, já houve, inclusive, alteração, né, posterior através de medidas provisórias e outros instrumentos, a terminologia é basicamente a mesma. O nosso objetivo, senhoras e senhores, não foi inovar em absolutamente nada. O nosso objetivo foi tentar, com esse PL, e repito, já há um PL aprovado em âmbito estadual na mesa do governador para sanção, o nosso objetivo foi criar instituições no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, para auxiliar, seja o Estado, seja o município, no cumprimento da LGPD. Então, a terminologia que foi utilizada dessas associações, ela segue a lógica discutida e aprovada no Parlamento Federal, que hoje é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Federal, né? Então, essas entidades sindicais, patronais, de tecnologia, da sociedade civil e também inúmeros membros do setor público, elas focam justamente naqueles que são os maiores agentes de tratamento de dados, conforme definido pela LGPD, né? Então, o que, inclusive agora, recentemente, vereador Pedro, vereador William, vereador Tarcísio, vereador Carlos, os nomes para o Conselho Nacional de Proteção de Dados foram indicados, né? Foram publicados. Tiveram mais de 120 nomes apresentados para o governo federal, que serão membros nomeados pelo presidente da República para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. E, por exemplo, a FEBRABAN indicou, a Fiesp indicou, a OAB Nacional indicou, diversos setores do setor produtivo, da sociedade civil. A PUC do Rio de Janeiro indicou a professora Caitlin Mulholland, que é a minha grande mestre, querida amiga, que é uma das maiores autoridades no mundo, não diria nem no Brasil, mas no mundo de proteção de dados, tecnologia, privacidade. Acredito que alguns aqui conheçam a professora Caitlin. Enfim, uma série de entidades de classe da academia, da sociedade civil, do setor produtivo, indicaram seus membros, e essa terminologia foi exatamente a mesma. Nós buscamos seguir o que já está na lei federal para tentar auxiliar, para o que nos interessa, a municipalidade no cumprimento da LGPD. Para pontuar, inclusive, senhor Rodrigo, a professora Caitlin foi minha professora de Direito Civil 1 na PUC. Então, Rodrigo, se alguém mais quiser fazer algum comentário com relação a esse ponto das indicações do Conselho. Também sou formado na PUC igual a você, Pedro. Sou um pouquinho antes, mas nós somos colegas de PUC. Me formei em 2004 e a Caitlin foi minha professora e foi minha orientadora de graduação. Então, a minha relação com ela já é de algum tempo. Compartilhamos essa alma mater. Bom, alguma consideração mais de algum dos convidados, de algum dos presentes? Vereador Tarcísio, vereador Uniciri, vereador Carlos, caso alguém queira fazer alguma consideração a mais? Deixa eu só tentar explicar, Rodrigo, qual é a questão. Eu acho que é bom que tenha apenas, né, repetido, sem a questão da inovação. É que talvez seja uma questão de fundo mesmo, né? Eu fico, às vezes... e a minha dúvida, como historiador que sou, e não jurista, não advogado, etc. e tal, é se setor produtivo é alguma coisa que já tem a definição sobre o fato que é. Porque, né, setor produtivo é um termo que, na minha opinião, às vezes não faz sentido, porque o camponês lá, que está produzindo a terra, é setor produtivo tanto quanto o cara que do agronegócio, do grande produtor de soja, né? E às vezes, quando a gente fala setor produtivo, a gente está falando de um setor da sociedade, quando só porque a terminologia me estranha. A minha perspectiva quando a gente está falando federação sindical do setor produtivo, a gente está falando de sindicatos patronais? A pergunta é essa. Está falando de FEBRABAN, etc. e tal. Federações sindicais existem. No ordenamento sindical brasileiro, né, existem sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. Isso desde aí também não sou jurista, estou falando daquilo que a gente conhece. Então, era só para conseguir entender qual é a melhor definição, o que a lei está dizendo.
Então, por isso, mesmo que seja apenas a cópia, então, mesmo que seja, por exemplo, qual é o critério para se definir isso nacionalmente? Quando foi Febraban, foi, né, Fiesp, etc. É esse tipo de federação. Então, nós estamos falando aqui que será, né, a Firjan, são essas federações de sindicais patronais. Era essa a minha pergunta, para que eu pudesse olhar o restante da composição e entender como é que estão os diferentes setores da sociedade civil representados aqui, né? É claro que, deste ponto de vista, faz mais sentido a preocupação com setores, por exemplo, dos bancos, setores aí patronais dos bancos, terem pessoas nesse conselho. Eu não estou questionando isso, não. Tá? Eu acho que é importante. Os bancos são um setor absolutamente sensível na questão da detenção de dados e da utilização dos dados. Né? Então, portanto, é possível. Eu acho legítimo que eles tenham representação. A questão sempre é como aquilo que diz respeito a uma série de coisas que a gente defende de longa data. Os conselhos de políticas públicas, os conselhos de participação popular, são espaços muito importantes do exercício da democracia. E aí, no sentido que vocês mesmos disseram, quanto mais plurais eles estiverem, melhor, mas também quanto mais eles estiverem equilibrados entre os interesses do Estado, né, e, portanto, do setor público, da sociedade civil, e na sociedade civil que os interesses possam estar minimamente equilibrados e não pendam para um tipo, né, de setor. E eu não tenho posição formada, eu não tenho aqui uma proposta para apresentar do tipo vamos diminuir o número de representantes desse grupo, aumentar daquele, ou incluir um outro aqui. Era apenas para tirar essa dúvida, entendeu, Rodrigo? Não era nenhuma crítica necessária. Estou tentando entender, porque a expressão, na minha opinião, setor produtivo, ela é uma expressão, né, de uso comum, mas às vezes difícil definição, na minha opinião. Né? Paulo, só para complementar esse ponto do vereador Tarcísio, da minha impressão também, e vai ser bom ouvir o esclarecimento dos convidados, quando a gente fala setor produtivo, por exemplo, e temos aqui no Rio de Janeiro o sindicato não patronal dos trabalhadores do setor de ciência de TI, me parece, por exemplo, que eles poderiam se cadastrar no edital e eventualmente serem escolhidos. Da minha interpretação, parece que poderia. Os trabalhadores do setor, por exemplo, de TI, que trabalham nesse ramo. Até queria só ter a clareza disso dos convidados. Vereador Pedro, se me conceder a palavra, eu posso responder novamente ao vereador Tarcísio. Claro, o senhor tem a palavra. Então, vereador Tarcísio, talvez eu não tenha conseguido ser claro na minha explanação e a sua nova intervenção foi muito interessante, então vou responder. Propositalmente é vago, me parece que propositalmente. E aqui remeto à minha fala anterior também, onde para o Conselho Nacional tivemos mais de 120 indicações, o que demonstra aqui, também dialogando com a fala do vereador Pedro, sindicatos também, organizações que sejam de empregados, não há, na minha ótica, nenhuma vedação nesse sentido, porque setor produtivo é vago. Então, houve, em âmbito federal também, entidades de classe de trabalhadores indicando seus respectivos representantes. Né? Agora, no fim da linha, a indicação vai ser do chefe do executivo, vai haver uma triagem de acordo com o quórum. E houve uma tentativa da nossa parte de tornar, né, quando nós apresentamos o texto que foi apresentado posteriormente pelo vereador Caiado, nós tentamos, de certa forma, evidentemente que essa decisão soberana vai ser do parlamento, mas nós tentamos lá prover um equilíbrio. Então, tem representantes do setor do Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, tem representantes da OAB, que é da sociedade civil, tem representantes da academia, né, das instituições de ensino, tem representantes dos órgãos de tecnologia, tem representante do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, que é custos legis, né, fiscaliza ali o cumprimento da lei, da PGM, enfim, a gente tentou botar todos os que a gente chama de stakeholders, né, ou seja, todos os interessados ali no tema proteção de dados, para que esse conselho fosse plural, né, fosse dinâmico e tivesse todas as vozes envolvidas. Está perfeito? Muito longe disso, né? Essa audiência aqui se propõe a isso, mas acho que a nossa tentativa foi nesse sentido, e essa vagueza
apesar de causar esse tipo de dúvida externada pelo vereador Tarcísio, que é absolutamente legítima, eu concordo, mas ela é proposital, né? Ela é proposital para que possa haver o maior número de interessados e, eventualmente, intitulados para apresentar o seu representante. Então, se a FEBRABAN, se a FIRJAN, né, quiser apresentar os seus representantes, nada impede que o Sindicato dos Trabalhadores, sei lá, da indústria farmacêutica do Rio de Janeiro também apresente seu representante. Sindicato dos que trabalham nas farmácias lá, que lidam, que pede o CPF para dar o desconto, talvez queiram indicar o seu representante. Nada impede que isso aconteça na minha ótica, tá? Então, isso é proposital e a ideia, repito, não é minha, não é do Caiado, não é do professor William que me auxiliou, que escreveu a duas mãos esse PL. Essa ideia vem da legislação federal, que é inspirada na legislação europeia, lá a famosa GDPR, tá bom? Então, espero ter esclarecido e permaneço à disposição se houver mais questionamento. Muito obrigado, professor Rodrigo, pelas considerações. Gostaria de, uma vez mais, franquear a palavra a quem queira fazer alguma consideração entre vereadores, convidados. Vejo que está um amplo apoio ao projeto, no sentido da forma como ele está redigido, parece que o conselho está bem montado, então um sinal positivo aí. Presidente, dá uma parte? Claro, vereador William Seri, o senhor tem a palavra. Não, presidente, queria dizer que, para mim, foi muito importante essa audiência hoje, porque confesso que pouco sabia da matéria, tanto do conselho como da lei também. E hoje eu aprendi bastante, eu acho que vai ser importante até a colocação, né, tanto do projeto do Caiado, como também do meu líder Tarcísio, e aí deu para ter uma direção aqui. Eu vou conversar mais com o Tarcísio para entender um pouco mais dos questionamentos que a minha própria equipe, né, que tem aqui o João, que está acompanhando também, for levantando, mas, enfim, queria dar os parabéns aí aos Rodrigos, né, a Samara também, a Luísa, e aos dois vereadores Tarcísio e Carlos Bolsonaro também pela participação. E, presidente, parabéns aí pela condução, tá? Acho que foi muito importante, porque é um tema que é dos nossos tempos, né? Que a gente precisa resolver como é que vai ser daqui para frente. Então, é isso. Acho que é o papel da comissão, porque para não dar aqueles pareceres, a Deus dará, né? Mas ter um parecer concreto. Eu acho que hoje a audiência serviu para apontar, né? Para ter esse caminho. Obrigado, presidente. Obrigado a todo mundo que participou. Nada, vereador William Seri, eu que agradeço. Inclusive, é muito esse objetivo, que a gente possa ouvir interessados, especialistas, como os nossos convidados, para que na hora do plenário, que a gente dê um parecer convicto de que, de fato, estamos levando adiante, com o respaldo da comissão, um projeto que tenha sido construído a muitas mãos e, de fato, entrega o que se espera, que tenha qualidade sobre ele. Pedro, posso só uma palavra rapidinho, bem rápido, prometo. Claro. Não, à vontade. Só me colocar aqui à disposição, não só do vereador Tarcísio ou do William, mas também, se o vereador Carlos quiser, enfim, conversar, eu me coloco à disposição para conversar com ele ou com a assessoria dele, para explicar, enfim, para conversar um pouco melhor sobre esses pontos que talvez chamaram a atenção dele, tá? Então, eu fico aqui, deixo o meu contato, você já tem, deixo à disposição, enfim, de todo, não só, né, seu você já tem, você é um querido amigo, mas de todos aqui presentes, eu deixo meu contato pessoal à disposição para, enfim, deixar um pouco mais claro, enfim, e demonstrar, talvez, que quais são realmente, talvez, as preocupações efetivas que a gente precisa ter e talvez aquelas que possam realmente estar decorrendo apenas de uma interpretação de uma palavra isolada, enfim. Então, me coloco à disposição. Enfim, é isso. Você tem meu contato e deixo aqui franqueado a todos. Obrigado, Rodrigo. A senhora Samara tem a palavra. Obrigada. Eu faço das minhas palavras, das palavras do Rodrigo as minhas, também estou à disposição aí para contribuir com todos os vereadores. Vereador Carlos, não esqueci seu nome por nenhuma proposta, porque estava sem foto, e aí eu acabei não vendo,
Mas eu queria só fazer uma ponderação para a gente ir para casa agora, ir para o trabalho com um pouquinho mais de cabeça fervendo. Eu, inicialmente, tinha total acordo com o que o Rodrigo colocou com relação ao conselho, no sentido de ser mais aberto, da gente ter realmente essa forma mais abrangente para que mais entidades, mais pessoas pudessem participar. Mas vendo a forma como está acontecendo a nível nacional, no sentido de muitos setores que não têm a relação alguma com a proteção de dados, ou mesmo que estão totalmente desvinculados ou têm interesses muito direcionados, se colocando como possibilidade para o Conselho, eu fico realmente refletindo se nós não deveríamos ter alguma forma de direcionamento maior sobre quais os componentes deveriam ser parte desse Conselho. Então, pela experiência que a gente teve agora com relação às indicações, eu acho que o edital foi muito descumprido no seu espírito, a nível nacional, a nível federal. É óbvio que a indicação vai se dar por meio do presidente, etc. Então, a gente não tem como saber de que forma o Conselho vai ficar na sua completude, mas eu acho que a nível municipal talvez valeria uma reflexão aí, Rodrigo, depois a gente pode até conversar mais sobre isso, se a gente não teria que determinar um pouquinho mais sobre quais devem ser os componentes desse Conselho Municipal, para a gente não ser vítima do que me parece que está sendo um problema a nível nacional. Aí coloco essa provocação para a gente debater e refletir de que forma melhorar o projeto para o próximo, da próxima rodada de debate. Samara, muito obrigada pelas suas considerações. Eu queria, inclusive, pedir desde já, caso vocês possam até sugerir uma emenda com relação a isso, vocês que estão acompanhando mais no dia a dia, as indicações a nível federal, que está na frente, então é sempre importante ver essa referência. Então, se puderem também pensar em alguma emenda que especifique um pouco mais essa qualificação, essa trajetória, o histórico dentro da proteção de dados, a comissão está à disposição. Lembrando, esse projeto ele vai ser votado ainda em primeiro turno, que é quando a Comissão de Ciência e Tecnologia tem que dar o parecer. E aí nós poderíamos já dar o parecer sugerindo uma emenda, ou seja, um parecer favorável com emenda. E aí já facilitaria que essa emenda fosse debatida e apreciada em plenário. Mas ainda que a gente não consiga fazer a tempo, depois o projeto ainda vem em segunda discussão e me coloco à disposição, imagino que os demais vereadores também, para que, sendo uma boa emenda, a gente assine, colha, precisamos de 17 assinaturas, e apresente a emenda em segundo turno. Então, só para passar aí para vocês um pouco como é o cronograma da casa, o vereador Tarcísio e Carlos têm mais experiência. Se eu estiver falando aqui alguma bobeira regimental, me corrijam, mas me parece que é o caminho que nós temos. Apenas lembrando, Pedro... desculpa, Carlos, pode falar. Na verdade... Não, Tarcísio. Opa, caramba. Eu não quero atrapalhar ninguém, desculpa. Primeira senhora, por favor. Obrigada, vereador Carlos. Bom, eu queria só complementar a fala da doutora Samara no que se refere à questão da gente ter representantes mais direcionados. As próprias instituições de privacidade, elas já são bastante plurais em relação aos seus integrantes. Então, a gente já tem representantes de vários setores compondo essas instituições, e são representantes que estão atuando diretamente com proteção de dados. Então, a gente ter já um caminho mais direcionado em relação a essas instituições realmente faz mais sentido. Eu queria aproveitar os minutinhos finais também para me colocar à disposição, da mesma forma que a doutora Samara e o doutor Rodrigo, para discutir os pontos em relação à proteção de dados e privacidade, principalmente das entidades que estão atuando nesse setor. Então, me faço aqui como representante de todas as empresas de privacidade e proteção de dados para poder estar contribuindo também com todas as questões em relação aos pontos a serem regulamentados pelo município. Bom, obrigada, vereador Carlos e Tarcísio, por me darem a voz aqui, primeiramente. Muito obrigado, Tarcísio, Luiz. Você ou eu, Tarcísio? Primeiro, Marvênio, vai lá, Tarcísio. Cara, você tem precedência que você é da comissão, eu não. Eu estou aqui de pé. Falou. Tudo bem, obrigado, Tarcísio. Presidente, só antes de encerrar, eu queria agradecer as colocações do senhor Valadão, Samara, a Luísa, agora há pouco, o próprio vereador Tarcísio. Espero estar agregando e somando ao debate, que esse é o propósito de todos nós. E presidente, se Vossa Excelência me permite, fugindo um pouco do assunto, mas dentro da comissão, aproveitar a presença do vereador William Siri,
que havíamos acordado na última reunião de comissão, em que convidaríamos um membro do governo federal para explicar inicialmente para a comissão sobre a formação das Smart Cities, que, graças a Deus, o Rio de Janeiro foi uma das cidades escolhidas. A gente sabe que a tecnologia tem tudo a ver com a possibilidade de desenvolvimento das cidades. O presidente Rodrigo havia me proposto a oferecer à senhora Facuri uma data, se não me engano, início de abril, tudo certinho, tudo certo, e ela deu aval para tudo ok. E só estaria ali, presidente, com os detalhes, a gente conversou por WhatsApp, da vinda dela para o Rio de Janeiro, necessitando somente agora da nossa convicção de um convite formal na data que Vossa Excelência sugeriu, para que ela possa dar esse passo inicial e fazer o encaminhamento ao Rio de Janeiro para que possa esclarecer algo que possa melhorar muito os rumos da cidade do Rio de Janeiro, que é a implementação da tecnologia cada vez mais dentro do nosso município, presidente. Obrigado. Perfeito, vereador Carlos Bolsonaro, vice-presidente, queria agradecer e a todos os demais que na última reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, na semana passada, nós fizemos considerações com relação sobre Smart Cities, e o vereador Carlos Bolsonaro se colocou à disposição e convidou a senhora Nicole Ferreira Facuri, que é diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica Competitiva, que hoje toca essa pauta de cidades inteligentes dentro do governo federal, e nós combinamos a data do dia 5 de maio, uma quarta-feira, às 10 da manhã. Então, até compartilhando também com o vereador William Siri, não tendo problema algum de agenda, é uma data que a gente já deixa pré-marcado e avisado a todos aqui presentes. Vamos depois compartilhar mais informações para que a gente possa fazer mais uma boa audiência para a nossa comissão, dessa vez sobre cidades inteligentes. Queria agradecer ao vereador Carlos por ter feito essa ponte e passar a palavra ao vereador Tarcísio. Não, apenas para agradecer, acho que deve ser minha última intervenção mesmo na reunião, agradecer pela reunião. Minha assessoria está aqui pensando nessa questão, inclusive, da representação, se a gente vai conseguir, né, apresentar uma emenda que, óbvio, né, seria encaminhado também aos Rodrigos, a Luísa, a Samara, para olhar, etc., até para saber se pode ser. Lembrando, eu pedi para falar só para a gente lembrar que o projeto ele pode ser votado amanhã, eu acho difícil, ele está muito lá atrás, né? Eu acho que se ele for votado amanhã vai dar tempo de elaborar, pelo menos, acho que a gente não consegue elaborar uma emenda para entrar no parecer amanhã, mas se ele for votado e o parecer tiver que ser oral, só para lembrar a todo mundo que a emenda com 17 assinaturas, para não tirar o projeto de pauta, ele não é um projeto em urgência, precisa da assinatura da maioria das comissões. Então, o ideal é que a gente conseguisse, se tiver alguma emenda para ser apresentada no parecer da comissão de Vossas Excelências, é óbvio, né, com concordância delas, porque isso facilita a tramitação, apenas para essa questão. Claro que senão a gente vai ter que pegar, eu não sei por quantas comissões o projeto passa, para poder pegar a assinatura das comissões para o projeto não sair de pauta, porque não há interesse de nenhum de nós aqui de tirar o projeto de pauta, muito pelo contrário, queremos que este projeto da comissão ande, enquanto o outro projeto a gente está segurando por conta de todas as dúvidas colocadas e admitidas aqui nesta reunião. Então, assim, a nossa assessoria está olhando, inclusive, viu, Rodrigo, sobre essa questão de como é que é a composição nacional, como é que está aqui, né? Tem lá aquela história de 2 do setor laboral, que aí aqui entrou o da OAB, que eu acho correto, tá? Não estou dizendo isso. Se a gente, na verdade, coloca isso que também está no federal, se não está, mas eu acho que com o tempo a gente apresenta uma proposta, e essa preocupação que a Samara colocou também, eu acho que é uma preocupação razoável da gente tentar definir melhor para não deixar, né, muito aberto. Vamos ver como é que a gente trabalha. Se a gente conseguir o nosso mandato produzir alguma coisa, a gente encaminha para apreciação de Vossas Excelências, ou se não, como o Pedro disse, se não der tempo, a gente aí vai tentando colher as assinaturas das comissões para não tirar o projeto de pauta, para que ele possa tramitar e o município do Rio de Janeiro tenha um conselho, né, municipal de proteção de dados o mais rapidamente possível. Parabéns, né, à iniciativa, viu, Rodrigo, via o Caiado, pela apresentação desse projeto de lei. Parabéns, Pedro, Siri e Carlos, pela audiência hoje. Muito obrigado aí a todos pela possibilidade de participar. Está sem microfone, Pedro. A frase mais dita na pandemia. Toda hora esse vai e vem, vai e vem. Eu que agradeço as considerações, elogio. Não tendo mais nenhuma consideração, encaminhamento que eu vou dar a todos os nossos convidados é esse de sugerirem emendas, sobretudo nesse ponto-chave aqui que nós debatemos, também
vereador Tarcísio, outros vereadores, quem queira enviar alguma emenda, para que a gente possa, sendo positivo, incluir através da comissão, mas se não, temos um prazo aí um pouco mais longo para votação em segundo turno, mas que é sempre um pouco mais difícil. Mas, por mim, fica esse como encaminhamento a todos os nossos convidados, que já tem esse acúmulo do acompanhamento federal, e não tendo mais ninguém que queira fazer alguma fala, eu vou dar por encerrada a reunião. Alguém quer alguma consideração final? Bom, então, da minha parte, dou por encerrada esta reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, agradecendo a todos os vereadores presentes, a todos os convidados e também a comissão, a diretoria das comissões, que sempre faz o Zoom, sempre faz com que isso aqui possa acontecer, nos auxiliando muito, os servidores da casa. Muito obrigado a todos e estamos à disposição para o que for necessário.